Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do web.com.br. Hoje a gente vai revisitar um assunto que a gente falou há muito tempo atrás, lá no início do web, alguns meses atrás. Não faz tanto tempo assim, foi no início de 2011. Então, para a internet faz bastante tempo. Então hoje a gente vai falar sobre o iOS, que é um sistema operacional online, é um desktop online. Então, se você instalar o iOS no seu servidor, ou na sua intranet, ou no seu próprio localhost, você consegue ter como se fosse um Windows online. Um Windows, ou um Linux, ou um macOS online, onde você consegue trocar informações com outras pessoas que também possuem acesso a esse desktop online. Você ainda pode guardar arquivos, compartilhar documentos com todo mundo que tem acesso a esse sistema online, a esse desktop online. Então, o que a gente vai fazer hoje vai ser uma coisa bem rápida e simples, que é fazer o download do iOS, mostrar mais ou menos como funciona a administração dele, mostrar como você passa ele para o português do Brasil. E nos próximos vídeos, que a gente quer voltar nesse assunto agora e fazer uma sequência bem bacana aí de vídeos sobre o iOS, a gente vai mostrar como você administra e como que você cria novas contas e instala novos plugins ou novos módulos ou novos complementos. Porque dentro do iOS você pode instalar até um OpenOffice. Então você consegue ter todo um ecossistema ali de ferramentas ou de recursos para os seus usuários ou para as pessoas que trabalham com você. Então, o iOS é indicado para quem precisa de uma intranet, para quem precisa ter um espaço online onde compartilhar e guardar documentos, e ainda é indicado para quem quer oferecer para os usuários, enfim, para qualquer pessoa, um ambiente que não necessita de um sistema operacional instalado num computador, num sistema operacional físico. Não seria essa a palavra certa, mas é mais fácil para a gente entender o que eu quero dizer. Então, seja bem-vindo a mais um webcast e agora você vai conhecer o iOS. Chegou a hora de fazer o download do iOS. O site oficial do script ou do software é ios.org. E aqui tem muita informação se você quiser dar uma navegada. Ele tem até um demo online. Se você antes de instalar quer dar uma fuçada no sistema, tem essa opção Try, onde você testa o iOS no servidor dos próprios desenvolvedores. Que a gente vai fazer o seguinte, então entrou no ios.org, clique em Open Source, a gente está dentro do Open Source. Aqui tem mais informação, você entende o que é o iOS, ele te mostra algumas features, alguns recursos que já vem padrão dele. Mas como a gente falou lá na apresentação, no início do webcast, você consegue instalar módulos ou complementos ou componentes extras dentro do iOS. Então você consegue ter o OpenOffice, você consegue ter lá uma planilha, você consegue ter um editor de texto, você consegue ter um gerenciador de banco de dados, como se fosse um Axis. Tudo lá na nuvem, tudo lá online dentro do iOS. Então, mas nesse não é o caso agora, a gente vai clicar aqui em Download. Foi para Download e já tem o link aqui, tá vendo? Download Now. A gente vai clicar aqui. Ele direciona para cá. Tá aqui, ele abre a janelinha para fazer o download. A gente já deixou pronto, onde a gente quer salvar o iOS, aqui o arquivo de instalação. A gente vai pôr aqui no nosso htdocs. htdocs porque a gente está usando o MAMP no macOS. Você deve estar utilizando o Windows com o WAMP. Nesse caso, você vai salvar na sua pasta www, tá? Salvou o arquivo, ele pergunta, no nosso caso aqui, qual a extensão, vamos por essa. Baixou, tá? Tá aqui. Só fechar aqui então para não. E vamos abrir lá o nosso gerenciador de arquivos, o nosso Windows Explorer, no nosso caso Finder, no seu caso Windows Explorer, onde está o arquivo. Está aqui o arquivo zipado, compactado. Ele está com essa extensão tar, .tar ou .gz. O WinZip ou o WinRAR conseguem descompactar tranquilamente, tá? Então não precisa ficar preocupado quanto a isso. Está descompactando. Deixa eu deixar aqui, ó. Descompactou, está aqui a pasta.
Só para ficar mais fácil, vamos pôr um outro nome aqui. Ó. Essa é a versão 2.5, tá, do iOS. É a última versão disponível para download. Então, é legal que você baixe essa versão. No futuro pode ser que saiam outras versões e tudo mais, mas a gente vai mostrar, vai fazer uma sequência de vídeos aí com o iOS 2.5. O próximo passo, antes de fazer a instalação, é criar o banco de dados. Então a gente já deixou aqui o PHP-MyAdmin aberto, tá? Isso aqui, o PHP-MyAdmin, você encontra no AMP, no XAMPP, no MAMP, onde é o mesmo processo. Entra no PHP-MyAdmin e cria um novo banco. Então a gente vai criar um iOS. O nosso banco vai chamar iOS. Não create, ele criou. O que a gente vai fazer agora é acessar via navegador ou via endereço, via URL, essa pasta iOS. Então aqui no navegador, no nosso caso é localhost barra iOS 2.5. Por quê? Que é o nome da pasta que a gente pôs aqui. A gente descompactou o iOS e salvou nessa pasta. Se você descompactar e salvar em outra pasta aí, você tem que colocar o nome que você salvou. Porque na hora que você digitar localhost barra Blubbles, se você não salvou isso lá no Blubbles, não vai funcionar, tá? Então, barra iOS 25 barra install. Por quê? Porque é a primeira vez que a gente vai fazer a instalação, que a gente vai utilizar o iOS. Então, você digita localhost barra pasta que você salvou barra install. Enter, ele cai na tela de instalação. Aqui ele te dá algumas informações, fala que agora você vai seguir um passo a passo para fazer a instalação do iOS no seu servidor. Tem esse link aqui embaixo, você clica nele. E aqui ele te dá os requisitos do sistema para rodar. Como a gente está em localhost, algumas coisas ele diz que não estão instaladas, mas ele não te impede de instalar, tá? Então, o principal é ter o PHP, é ter esses módulos do Apache, tudo instaladinho, tudo bonitinho aí, tá? Só que se você for instalar no seu servidor de produção, é interessante que tudo esteja verde. Porque senão pode ser que não rode muita coisa que você precise, não vai rodar. Principalmente aqui, ó, o limite de memória. A gente está usando 32 megas, que é o suficiente para a maioria dos scripts que a gente instala. Mas ele recomenda 128 megas. Então lá no servidor de produção, altera isso lá no seu painel de controle. Ou até mesmo aí no seu localhost, você tem que achar o arquivo conf, http.conf. Ele geralmente fica na pasta do Apache. Aí daí você tira de 32, você muda para 128, ou o que tiver aí você altera. No nosso caso não precisa, é só clicar aqui em continue. Aí aqui a gente cai nas informações de conexão ao banco de dados. Lembra que a gente criou um banco lá chamado iOS? Então a gente tem que colocar esse nome aqui. Ele já traz, que é o default, tá? Caso você tenha criado um banco lá com outro nome, você entra aqui com esse nome. Aqui é o usuário de acesso ao banco, no nosso caso é esse, a senha, no nosso caso é username root e a senha root. No caso do AMP, no Windows, você coloca username, usuário root e a senha você deixa em branco. E aqui é uma senha de acesso total ao sistema, não tem nada a ver com o banco de dados ali, tá? Ele vai salvar essa senha, lógico, no banco, mas essa aqui é uma senha de acesso à administração geral do iOS. Então a gente vai pôr root aqui só para a gente não esquecer. Mas coloca uma senha mais difícil aí, tá? Ainda mais se você já estiver instalando no seu servidor oficial, no seu servidor de produção. Continua. Aqui ele começa a fazer instalações. Aqui ele está criando lá as tabelas no banco de dados, está fazendo instalando os componentes, os módulos, os plugins padrões que vem na instalação simples do iOS. E aqui ele te dá uma mensagem de sucesso, diz que está tudo certo, que você já pode ir lá para o iOS e começar a usar, tá? Então a gente clica aqui no link, a gente vai cair numa tela de login, caiu na tela de login, tá ok? Tá? Lembra que a gente definiu uma senha lá de root? É aqui que você vai entrar. O usuário é sempre root, tá? E a senha é aquela que a gente digitou lá atrás. No meu caso, eu coloquei root, depende do que você colocou aí, tá? Login. E aqui é o iOS, é o desktop, é o seu sistema operacional online, é o seu sistema operacional na nuvem, tá? Ele tem aqui essa primeira janela que ele abre, te dizendo o que tem de novidade, o que é o iOS, a comunidade de código aberto, como usar o iOS em empresas e tudo mais, tá?
Então o que a gente vai fazer é o seguinte, vocês estão vendo que está tudo em inglês, né? Vamos passar para o português. Tá? Tem esse menu aqui embaixo, ó, iOS, tá vendo? Vai em preferências e tem a opção de idioma aqui. Então a gente vai pôr brasileiro, Brazilian Português. Salvou. Ele vai dizer que você tem que reiniciar a sessão, né? Então você tem que dar um logout, depois um login. A gente vai fazer isso. Pergunta se tem certeza. Sim. Caímos na tela de login de novo. Root. E tá aqui agora em português, tá vendo? Aplicativos, arquivos, contatos, grupos, tá tudo em português. Contatos, por quê? Você pode ter uma lista de contatos aqui dentro. Podem ser pessoas que já acessam o sistema ou não. Grupos também, você pode criar grupos. Então, grupos se é para empresa, uma intranet para empresa. Você pode criar o grupo financeiro, o grupo criação, o grupo administração. E aí você consegue colocar as pessoas dentro desses grupos e consegue ter um controle melhor de tudo aí. A gente vai só dar um exemplo agora de utilidade do iOS. Então, a gente vai criar um documento aqui no Notepad. Tá vendo? É como se fosse o Notepad do Windows mesmo, tá vendo? Você consegue digitar aqui. Então, teste. A gente vai salvar. Vamos salvar dentro da pasta Documents. A gente vai dar um nome aqui. É a mesma coisa, você dá 2 cliques e você entra na pasta, tá? Então, teste. Vamos dar um save. Salvou. Vamos só fechar. Aí dá sempre umas mensagens de ok aqui, de sucesso. A gente vem aqui na opção Arquivos, Documentos e olha aqui o nosso teste. Daí você fala, legal, eu criei. Só que nesse caso aqui você criou, só você tem acesso. Se você quiser compartilhar isso aqui, ó, aí tem a opção aqui, ó. Você consegue compartilhar esse documento com qualquer pessoa. Então, se você usa o Dropbox, você já deve estar acostumado com isso. Mas se você acha que o Dropbox já não está te servindo muito, você pode usar o iOS também. Por quê? Porque você consegue até colocar uma senha. Quem não tiver essa senha não tem acesso ao seu documento. Tá? E você também pode pegar documentos do seu computador e jogar aqui no iOS. Não precisa só criar aqui dentro dele. Não é preciso isso, tá? E aqui ele já te dá até uma URL. Você copia essa URL e passa lá para o seu contato, para quem você quiser, que ele vai fazer o download desse arquivo. Lógico que se você tiver no localhost e você mandar essa URL, não vai funcionar, tá? Então, só para você entender. E aqui, as atividades, ó, tá vendo? Há um minuto atrás foi criado por mim esse documento. O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou editar esse documento. Abrir de novo, ó. Vamos só pôr 2 aqui, Opa, tá vendo? Ele cria as abinhas aqui. Salvar, vamos fechar, vamos de novo em atividade, ó. E ele fala que ele foi alterado. Então você consegue ter até um histórico, de repente você tem ali uma planilha dentro do iOS que várias pessoas da sua empresa, ou da sua escola, ou do seu grupo atualizam. E você consegue saber quem foram as pessoas que atualizaram e quando elas atualizaram. E você mantém um histórico disso tudo aí dentro do iOS, aí dentro do seu sistema operacional na nuvem. O webcast vai parar por aqui, porque tem muita coisa bacana para mostrar do iOS ainda. Então a gente decidiu fazer aí uma sequência de vídeos, talvez 2 ou 3 vídeos, não sei ainda, a gente está definindo. Mas mostrando como você utiliza ele aí para criar uma intranet ou um sistema operacional na nuvem, ou de repente até não chega a ser uma rede social, mas é um site social que pode ser uma intranet. Então, a sua empresa, de repente você está numa empresa que está precisando criar, desenvolver uma ferramenta online para todo mundo trocar documentos, para conversar, para bater um papo sobre algo profissional. E o iOS pode ser uma solução muito interessante, ainda mais por ser gratuito e também muito fácil de instalar e administrar. A gente espera que vocês tenham gostado e até o próximo webcast.